irmãos? Tudo bem? Bom receber aqui os nossos irmãos. Tem vários irmãos conhecidos aqui nos visitando hoje. Oh, Senhor Jesus. Você tem fome? Essa é a minha pergunta para você hoje. Eu tenho muita fome. Eu sou uma pessoa cheia de fome. Acabei de comer, tem uns 40 minutos. Comeria tranquilamente agora. Tenho muita fome. Fome até demais. Essa era a condição das pessoas que se aproximavam de Jesus. Elas tinham muita fome. O caminho de Jesus, seu ministério, ele é marcado por muitos milagres. Aqui nós estamos vendo a nossa série de sinais. Muitos sinais. Até a gente brincou. Que sinal que tem na mulher samaritana, né? Não tem nenhum milagre na mulher samaritana. Mas ali é um sinal bem claro. É Deus sendo revelado por meio de Jesus como o Messias. O primeiro lugar que Jesus realmente reafirma-se como Messias é ali para aquela mulher. É um grande sinal. Os sinais, eles apontam para o próprio Cristo. Isso é muito importante, nós sabemos, irmãos, porque o sinal, os milagres, eles não têm um fim em si mesmo. Mas eles direcionam, colocam a nossa cabeça, a nossa mente, para um lugar, o próprio Cristo. Se nós buscamos apenas o milagre por si só, nós estamos buscando algo vazio, totalmente vão. Essa era a condição do povo. Por isso que o capítulo 6, que é o que nós vamos ver hoje de João, ele traz aqui talvez o mais conhecido dos milagres. É o único que é registrado nos 4 evangelhos com pouca variação entre um e outro. Nos 4 evangelhos existem ali 5 pães, 2 peixes, uma multidão de 5.000 homens faminta. Mas aqui, João traz um texto adicional. João revela, esse sinal da multiplicação, ele aponta para o verdadeiro pão. Então, conforme as semanas vão passando, e nós vamos falando sobre os sinais de Jesus em João, nós queremos trazer isso para os irmãos. O sinal tem um propósito muito bem definido. Não é algo isolado. João não escreveu essas palavras sem nenhum propósito ou apenas... Obrigado, minha irmã. A nossa recepcionista aqui. Capítulo 1 de João. João já começa falando quem o Senhor é. Ele é o Verbo que estava com Deus, e o Verbo que era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Baseado nesse princípio, nessa introdução, João vai desenvolver vários casos que ele presenciou junto com Jesus, que colaboram, comprovam essas afirmações. Então, quando nós lemos sobre esses sinais, nós temos que voltar os nossos olhos para isso. Era aquele que estava no princípio com Deus, era aquele que era Deus, e era aquele que fez todas as coisas, e era aquele que era a luz. Se nós identificamos isso quando nós vamos ler essas passagens, nós conseguimos compreender para onde essa placa, como o Davi falou, essa placa aponta. Então nós chegamos na nossa 4ª mensagem dessa série de 7 mensagens. Como eu disse, no capítulo 6, existia uma grande multidão. Aqui no versículo 1 diz: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Nas outras, esse mesmo trecho, né, ele é registrado em Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9.
Nos outros 3 trechos, fala que Jesus ele procurou se retirar para ficar sozinho com os discípulos dele. Mas a multidão era tão assídua que ao ver o barquinho de Jesus partindo, ficava, ó, esse barco aqui, pela direção que ele está indo, vai dar ali, ó. E o falatório era tanto que quando ele chegava no destino, já havia uma multidão esperando ele. Essa multidão aguardava algo. Em Mateus fala que ao descer ele viu a multidão, curou os enfermos. E Marcos fala que ele assentou essa multidão e começou a ensinar. Aqui não dá detalhes o que ele fez com a multidão. Veja que João aqui ele tem outro propósito ao citar essas coisas. Mas o fato é que existia uma multidão naquele lugar. Ali era uma região muito forte no seu comércio. As pessoas elas estavam ali a trabalho, elas estavam ali buscando o seu sustento. Mas elas deixaram tudo para ver o que Jesus tinha para falar. Esse é um fato importante, porque você trabalha para comer. As pessoas trabalhavam para comer, e elas deixaram de trabalhar para ouvir Jesus, para buscar Jesus. Então, as multidões, ela representa esse mundo. Todos nós temos nossos afazeres diários. Né? A gente fica buscando um feriado como esse, sexta, sábado e domingo, para você descansar, ter mais tempo com a sua família, diminuir os seus afazeres, mas no final você chega no domingo à noite tão cansado quanto estava na quinta-feira. Essa é a verdade. E essas pessoas, elas estavam atribuladas, buscando o pão, o sustento mais elementar. Por isso que fala, acho que no relato de Marcos, eu não vou ler, que Jesus se compadeceu dessas multidões. Ele teve pena. O coração dele ficou contrito. Mas o fato é que essa multidão ela não estava sendo motivada por fé. Não era pelas palavras do Senhor, pelos discursos, porque viram quem ele realmente era, como aquela mulher samaritana viu. Não era por conta disso. Era porque eles esperavam algo do Senhor. O versículo 3 diz: Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Esse era o objetivo do Senhor. Era se sentar com seus discípulos, ouvir o que eles tinham para falar. Eles tinham acabado de voltar de uma missão. Eles iriam ali compartilhar com o Senhor Jesus o que eles viveram. Mas, diante daquelas multidões, o Senhor mudou os seus planos. Versículo 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Não existe nenhum símbolo que represente melhor essa passagem do que a Páscoa. A Páscoa, ela tem 2 objetivos. Primeiro, mostrar que o Senhor nos salva. A grande representação do marco da salvação é a Páscoa. Mas a grande parte prática da Páscoa, ali em Êxodo, é que o povo de Israel comeu para conseguir sobreviver à travessia no deserto. Então, a Páscoa também representa o alimento sólido, aquele que é capaz de nos suprir plenamente. Que coincidência, né? O Senhor Jesus está ali próximo da Páscoa e fazer um sinal tão grande. Então, por um lado, as pessoas estavam ali por conta do seu dia a dia, de ser uma cidade de comércio. Por outro lado, era Páscoa, então tinha muitas pessoas de fora, muitos curiosos, que viram Jesus. Então tinha muita gente ouvindo o Senhor. E o Senhor falando, o Senhor curando, o Senhor se compadecendo dessa multidão. O versículo 5 diz: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe. Aqui é mais um grande princípio desse capítulo. Diferente dos outros, que fala que os 12 foram ter com o Senhor, aqui fala que ele chamou um à parte, que era Felipe. E perguntou: onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Os outros relatos falam que os 12 chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, já está ficando tarde. Por que você não manda esse povo embora? A gente vai comer, que a gente já também está com fome. Aí Jesus fala: dai vós mesmos de comer. Aí eles respondem a mesma coisa que Felipe responde. Só que aqui nesse relato fala que ele chamou Felipe à parte.
Aí eu fiquei imaginando, né? Os 12 falaram isso, aí ele chama Filipe. Filipe, você é o responsável da logística. A última vez que a gente teve que comer, você que coordenou. Aí ele pergunta, onde compraremos os pães para lhes dar a comer? Filipe deve ter pensado, né? Fiquei a semana toda pensando, o que Filipe pensou? A primeira coisa que Filipe pensou é, cara, toda vez Jesus inventa um tal de montanha, cara. A gente está aqui em cima do monte, vou ter que descer o monte, passar por essa multidão toda, e quando eu chegar lá vai estar fechado o lugar. E mesmo que estiver aberto. Aí ele responde. Versículo 7. Não bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço, Senhor. Filipe, ele rapidamente raciocinou. Não tem como. É longe, estou numa montanha, tem uma multidão na minha frente. É muito dinheiro. Senhor, não tem como. O que os outros falaram aqui, que é realmente para mandar embora, manda embora mesmo. Não tem como. Quando nós nos deparamos com algo que exige demais, e o Senhor coloca para nós, versículo 6 diz assim, mas dizia isso para o experimentar. O Senhor experimenta você ou não? No seu dia a dia, você é experimentado pelo Senhor? Como somos experimentados? E talvez eu nunca tenha que comprar pão para 5.000 homens. Mas no nosso dia a dia, nós nos deparamos com muitas coisas que o Senhor coloca. E aí, resolve. E aí, Felipe? E aí? E aí, Alex? Aí o Alex, como um bom administrador como o Felipe, olha a multidão, olha a distância, faz as contas. Jesus, esquece isso aí, cara. Não vai nessa não. Essa é a nossa condição, irmãos. Quando o Senhor coloca algo para nós, nós olhamos para as adversidades, para as dificuldades, para aquilo que é impossível. É muito difícil, não tem como. Mas o Senhor, Ele é muito paciente. Aí, um relato muito importante aqui de João, que é um pouco adicional aqui, acontece nos outros 3 relatos, no versículo 8. Diz assim, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz. Esse rapaz ele não aparece nos outros 3 relatos. Nos outros 3 relatos só falam que eles tinham 5 pães e 2 peixes. Mas aqui aparece um menino, aparece um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Para falar peixinhos é porque era peixinho mesmo, né? Peixinhos. Mas, o que é isso para tanta gente? Olha, até tem. Senhor, você falou, dai vós mesmos de comer, a gente saiu procurar, eu achei. Os outros 11 não acharam, mas eu achei. Mas há 5 pães e 2 peixes. E são peixinhos ainda. E o pão é de cevada. Não dá. Realmente não dá. Aí Jesus fala, calma. Faz o povo sentar. E é como se o Senhor, calma. É como Davi fez com a gente, né? Calma, você está muito elétrico. Esse povo está muito empolgado com a minha presença aqui. Faz eles sentarem. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 5.000 homens. Né? Tem estudiosos que falam em 12.000 no total, 16, 20.000 pessoas. Número absurdo. É absurdo, irmãos. O que o Senhor pode fazer é absurdo para o homem. E em outros relatos fala que, ao fazer isso, Jesus começou a repartir o pão. Pega os 5 pães e vai brincando com ele. Vai brincando, vai brincando. Vai lá, André. Vai lá, Felipe. E saíram com os cestos. Cada um com um grande cesto. Saiu entregar para todo mundo. Veja que isso levou um certo tempo. Parece que
Jesus estava com 5 pães aqui, entregou assim, entregou para uma multidão de 20 mil pessoas. Vocês imaginam a logística disso? Terrível. Demorou muito tempo. E ele picando pãozinho, sentado. Né? Em pé não dá. Antes disso, ele fez o seguinte, versículo 11. Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-lhes entre eles. E também igualmente os peixes. Quanto queriam. Você quer peixe? Tem peixe. Você quer pão? Tem pão. Come à vontade. E assim eles fizeram, todos comeram. E quando já estavam fartos, não existia mais nada que coubesse. Né? Você fica com aquela sensação, meu Deus, não cabe mais nada. Quem come decentemente não conhece, mas eu conheço bastante. Recolhei os pedaços que sobraram. Por quê? Porque o Senhor, ele é econômico, né? Ele é ecológico, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. Eles eram um pouquinho teimosos, reclamaram com o Senhor, mas quando o Senhor agia, os discípulos sabiam, confiavam no Senhor. Encheram os 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada e sobraram aos que haviam comido. Aqui diz algo que me ganhou muito. Encheram 12 cestos. Por que 12 cestos, né? Que representação é essa? Eram os 12 discípulos, né? Cada um pegou um, foi recolhendo. E sobrou 12 cestos cheios. E com isso, garantiram o almoço do outro dia, né? Aqui começa o grande sentido, o grande sinal dessa passagem. Vendo, pois, os homens que o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles entenderam o sinal? Olha, eles entenderam o sinal. Ou não? O versículo seguinte parece que sim, mas não, na verdade não. Porque sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O Davi chocou para eu ler na NA. Vou ler aqui. Para eu achar minhas Bíblias aqui, botou na NA? Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Aqui colabora com toda a história. Era Páscoa, o sentimento nacionalista estava à flor da pele, eles queriam um rei, eles queriam ser libertos de Roma. E tinha ali um homem que podia dar tudo. Ele podia curar, ele tinha um bom sermão, ele podia saciar a fome deles. O que mais eles precisavam? De mais nada. Nós temos o nosso grande fantoche, é o nosso rei, vai nos libertar. Vamos torná-lo rei à força, mesmo que ele não queira. O sinal para o povo foi de um rei terreno. O sinal para o povo foi aquele que poderia sustentar as necessidades básicas deles, mas apenas isso. Poderia curar, poderia livrá-los das dificuldades, mas apenas isso. Foi isso que eles entenderam. Tem um trecho que eu tirei de um estudo, de uma carta, que diz assim: eles queriam um libertador terrestre, aquele que iria satisfazer todas as suas necessidades físicas, e alimentação e saúde estavam no topo da lista, bem como libertá-los dos julgos odiados da opressão romana. Com ele como seu fornecedor, ele nunca iria querer para alimento, ele nunca iria querer para alimento e teria o potencial para ser curado de todas as doenças.
Eles poderiam marchar para Jerusalém, derrotar os romanos e estabelecer o estado do bem-estar social final. Jesus estava para os incrédulos como uma solução rápida às necessidades sentidas como saúde, riqueza e autoestima superficial. Isso parece que foi algo que ficou ali datado, mas ainda hoje as pessoas buscam o Senhor procurando isso. Saúde, riqueza, bem-estar e autoestima. E aqui o comentário continua. Ainda hoje, se naquela época ele se retirou, ainda hoje, ele continua a retirar-se dos que buscam seus próprios fins egoístas, assim como ele fez da multidão que tentava fazê-lo rei em seus termos. Isso leva a um grande discurso do Senhor. Primeiro, como um bom surfista, Jesus anda sobre o mar. Aqui nos versículos 16 a 21, os discípulos vão, não acham Jesus, atravessa de barco. Quando vê a noite, Jesus estava vindo, e estava chovendo, estava uma grande onda, estava com vento, e Jesus andando no mar. Parecia que ele gostava. Quanto mais ondas, mais Jesus andava sobre o mar. E é bom mesmo, né? Tanto é que os surfistas ficam lá em pé sobre as ondas. Jesus surfista. É verdade, está aqui, ó. Ele atravessou mais rápido que os discípulos. Só um surfista conseguiria isso. Tentando se livrar da multidão, mas a multidão é boa. No dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partido sós. Quer dizer, alguma coisa não está certa, né? Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram um barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E aqui vem uma resposta que talvez a gente não espere de Jesus, né? Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste os sinais. Veja, eles não viram os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Aí o povo, como queria muito esse alimento, perguntou o que todos nós perguntamos, todos os dias para o Senhor. Quando nós precisamos de algo, nós nos perguntamos para o Senhor: que faremos para realizar essas obras de Deus? Quando você precisa de uma cura, você não chega ao Senhor e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para o Senhor efetuar a cura? Quando você precisa de sustento, o que eu preciso fazer, Senhor, para o Senhor me sustentar? Quando você precisa de satisfação, de alegria, Senhor, o que eu preciso fazer para o Senhor me dar alegria? Sempre barganhando com o Senhor. Mas o Senhor Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Olha, eles viram um monte de sinais. Quais são os teus feitos? Os nossos pais comem o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse é o verdadeiro pão do céu. Eles procuravam um maná que daria sustento para eles passarem o dia. Ora, eu tenho que trabalhar o meu dia todo para receber o meu pão. Mas Moisés
providenciava pão todos os dias e o povo não precisava fazer nada. É isso que eu quero. É isso que nós esperamos do Senhor. Mas o Senhor fala, o verdadeiro pão não é esse, não é o que vai te trazer sustento diário. Mas sou eu, aquele que veio dado gratuitamente, dado pelo Pai. Oh, Senhor Jesus. 34. Então eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora tenhais visto, não credes. Veja, os sinais, eles apontavam para isso. Que não era o pão físico, mas era o próprio Senhor. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu. Não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Oh, Senhor Jesus. E continua ainda no versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Veja, era muito mais fácil crer ou indagar. Esse rapaz agora fala que ele desceu do céu e é maior do que o maná dado por Moisés. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora desci do céu? Esse menino eu vi ali crescer, rapaz. Era pequenininho. E agora está falando que desceu do céu? Conheço José desde sei lá quando. Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Aleluia, um dia nós fomos até o Senhor. Não fomos? E talvez o Senhor fez um milagre, fez um sinal para nós. Um sinal terreno. Mas nós temos uma diferença. Nós reconhecemos quem Jesus é. Portanto, versículo 45. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E ele repete, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram no maná do deserto e morreram. É certo que se nós dependemos apenas de soluções rápidas de Deus, nós vamos morrer. Essa não é a realidade. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei para a vida ao mundo é a minha carne. Que revelação grandiosa. E próximo da Páscoa. Hoje nós estamos no final de semana da Páscoa. Comemorando e relembrando o quê? A morte grandiosa do Senhor. A sua carne foi dada por nós, no madeiro. Hoje, nos próximos versículos, deixa eu ver pelo tempo aqui, nos próximos versículos vai dizer que nós podemos comer da sua carne. Hoje não é mais um pão descendo do céu, todos os dias de manhã, com um maná. Hoje nós comemos do próprio Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Toda a obra que Ele fez ali na cruz, hoje está disponível a nós. Quando a nossa situação parece como essa, dessa multidão que tem fome
tem muitas necessidades, é carente, o Senhor ele se apresenta como aquele que já cumpriu a obra. Ele pode te dar o pão. Você precisa de pão? Você tem fome? Ele pode te dar de comer. Ele mesmo é a nossa comida. Esse discurso de Jesus foi muito pesado. Aqui, nós começamos com uma multidão, mas nós terminamos com poucos discípulos. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? A verdade do Evangelho, irmãos, é que nós viemos muitas vezes ao Senhor e as pessoas vão ao Senhor em busca de um milagre, em busca de um sinal, em busca de algo que possa trazer a solução que ela precisa para a sua vida. Mas o verdadeiro Evangelho são essas palavras. Não adianta você fazer as coisas por você mesmo. Você tem que comer do próprio Cristo. Isso é muito duro, irmãos. Porque no nosso dia a dia nós tentamos fazer as coisas segundo o que nós sabemos. Aquilo que nós julgamos. Isso é possível, isso não é possível. Nós deixamos a obra de Cristo de fora. E nós só procuramos quando nós temos uma necessidade. Esse é o nosso comportamento. E quando o Senhor vem e coloca uma palavra de exortação no nosso coração, nós temos dificuldade de acolher. Assim como esses discípulos. Aí Jesus diz no versículo 61, isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Veja, ele fez um milagre gigantesco, eles presenciaram. Talvez muitos deles viram Jesus andando sobre as águas. Mas aquelas palavras foram duras demais. Quando as palavras do Senhor mexem com o nosso ser, repreendem aquilo que nós somos em nosso ser natural, nós temos muita dificuldade, irmãos, de seguir o Senhor. Nós precisamos ver. Por isso que nós estamos fazendo essa série dos sinais. Os sinais nos levam a ver quem realmente Cristo é, o que Ele pode fazer em nossa vida. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que palavras doces de Paulo, né? De Pedro, perdão. Um momento que sobraram apenas os 12 ali. Talvez o Senhor Jesus conseguiu aquele que Ele queria, né? Ele subiu ao monte para falar com os 12, veio uma multidão, atravessou o mar para falar com os 12, veio uma multidão. E aí finalmente ele tinha os 12 ali. Só ele e os 12, porque os outros não aguentaram com as palavras de Jesus. Será que o nosso comportamento é como essa multidão? Estamos aqui por um interesse? Ou nós somos verdadeiros discípulos do Senhor? Os verdadeiros discípulos viram algo. Viram que só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Essas palavras são que nos alimentam. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós damos outro valor para as reuniões, para as comunhões, para a leitura da Bíblia, para ter um momento com o Senhor no nosso devocional. Todo o nosso comportamento muda, irmãos. Não por um interesse nosso, mas porque nós reconhecemos aquilo que verdadeiramente nos alimenta. Que esse possa ser o nosso coração.
Vamos compartilhar